Sou Max Mostrange, sócio fundador da Excelance, gestão de turnaround e restauração. Nesse próximo vídeo da série da Glória Cova, dentro da temporada Crise de Liquidez, eu vou abordar com vocês o tema recuperação judicial e passar um pouco da minha experiência prática de quem vive o sistema e o processo, e por que ele é falho e o que poderia ser feito para ele melhorar. De maneira resumida, para vocês que fazem parte do sistema ou conhecem apenas por ouvir falar e ler, eu vou resumir para vocês a recuperação judicial como sendo um processo apoiado em 3 grandes pilares. E se os 3 pilares, algum deles falhar, o sistema não para em pé, que é o que acontece hoje em dia no Brasil com o processo de recuperação judicial. Basicamente, o primeiro pilar, que eu não vejo problema, é o pilar jurídico, né? Onde nós temos escritórios de advocacia que fazem boas peças, teses, sustentações, que conseguem, da maneira adequada, levar o processo adiante. Então nós temos a perna jurídica, que é muito importante por se tratar de um rito jurídico. A segunda peça é o plano econômico-financeiro, que é o que vai mostrar o racional lógico da continuidade da empresa e da capacidade dela pagar uma parte dos seus passivos, ou totalidade dos seus passivos, através do seu fluxo de caixa, do negócio, ou por garantias físicas que a empresa tenha. O terceiro pilar é a execução, é o grupo executivo, é quem vai tocar esse plano econômico-financeiro e fazer ele acontecer no dia a dia. Então, basicamente, hoje em dia, o grande falha do processo de RJ no Brasil está nessas 2 últimas pernas. Planos econômicos financeiros mal feitos, na teoria, né, com conhecimento raso, fazendo movimentos básicos, onde no papel a água sobe parede, o plano parece se mostrar viável, logicamente induzindo a grande haircut de dívida, o que vai trazer para os atores de plantão uma participação de FII de sucesso sobre essa redução de dívida, né? E um grupo de executivo ou existente nas empresas, que já não sabia o que fazia até então e não vai conseguir executar esse plano, ou então grupos muito mais ligados a consultorias, que não têm experiência prática de execução, não têm liderança sobre as pessoas, não sabem realmente extrair o máximo do modelo de negócio, fazem reduções de custo fixo e alguns low-hanging fruits do sistema, e é uma peça falha. Então, o que acontece? Esse tripé, ele tomba, porque essas 2 pernas não sustentam o plano. E com o passar do tempo, esse plano de RJ, que no primeiro momento é evitar a falência, e no segundo momento, se bem executado, é uma redução da dívida, porque você vai muito provavelmente impor um haircut nessa dívida, e você consegue reduzir o peso que você vai ter que carregar na sua empresa. Se ela der errado e o plano ele é cancelado, toda a dívida não volta novamente, sendo que você já pagou para todos os atores de plantão, ou seja, ele se mostra altamente ineficiente do ponto de vista do acionista, mas altamente eficiente do ponto de vista do bolso dos atores envolvidos. Com a nossa experiência prática da Excelance, de estar hoje em dia no sistema de RJ, arrumando empresa RJ, ou seja, nós pegamos empresas que no passado tiveram seus problemas de resultado, tiveram seus problemas de liquidez e tiveram que pedir uma recuperação judicial e foi homologada a petição, e elas entraram, mas continuaram fazendo buraco. Em alguns casos nós somos chamados, analisamos os planos de RJ e falamos, opa, esse plano econômico financeiro tem arrumação, está errado, tem muito mais potencial e está sendo mal administrado. E 2, nós vamos trocar o grupo que está tocando, a consultoria e os executivos de plantão, vamos assumir com o nosso modelo de gestão interina, com a nossa experiência, juntamente com a peça jurídica, que talvez tenha que ser remodelada, a gente vai arrumar esse tripé e vamos fazer a empresa sair. E hoje em dia nós vamos fazendo com algumas empresas no Brasil com sucesso até então. A gente não sabe o que vem pela frente, mas as empresas estão dando reviravolta e, por sinal, algumas estão batendo recorde de faturamento e de rentabilidade que nunca tiveram na sua existência. Normal. Então eu quero chamar a atenção para esses 2 pontos, plano econômico-financeiro e execução. Evidentemente, o plano econômico-financeiro, se ele for elaborado por quem vai executar, porque tem experiência de ler o negócio, o que pode ser feito para mudar, ele é muito mais parrudo e resistente e vai trazer, muito provavelmente, até um haircut de dívida menor para os credores, porque ele vai achar maneira de sustentar o business. Então, o plano econômico-financeiro tem que se preocupar com 2 partes. A primeira, em manter o negócio vivo, ele estava dando prejuízo, voltar a ter rentabilidade e lucratividade. E o segundo ponto é ter lucratividade em excesso, para poder pagar o passado, que é o passivo que eles estão carregando. Então, ele não só tem que sustentar a empresa, como ainda pagar uma parte do seu passivo do passado, ou junto com as suas garantias físicas e reais que ela tem a empresa também, fazer de uma maneira adequada para conseguir honrar esses credores. Isso é fundamental. Terceiro ponto é que esses executivos consigam implementar mudança de fato nas empresas, né, que não é fácil. Só para dar um exemplo para vocês, eu vou lembrar para quem tem mais idade, talvez a minha idade, um pouco mais até, né, quantos planos econômicos esse país nosso passou,
né? E todos falharam. De todos eles, apenas um, que foi o Plano Real em 1994, deu certo, né? Com um bom plano financeiro e econômico, né? A parte jurídica não precisa de falar nada, e um grupo de execução muito bom, né? E de pessoas de fora do sistema. Em alinhamento com o sistema nesse caso. Conseguiram fazer o Plano Real dar certo, é o que nós vivemos até hoje. Graças a Deus, senão isso aqui seria uma bagunça ainda maior. Mas eu quero deixar muito claro para vocês esse exemplo que eu estou dando aqui. Então, hoje em dia, a empresa no Brasil que mais precisa de recuperação judicial é o país. Não são as empresas, é o próprio país. Né? Ele está com problema de arrecadação, que é o faturamento, ele está com problema de rentabilidade, né? É o resultado o primário do país. Tem uma estrutura fixa pesada, né? É o corporativismo, é a parte administrativa financeira, né? Muito inchado, que custa demais, que carrega e derruba o avião, e tem que pagar a despesa financeira para o mercado internacional, para os bancos, né? O custo da dívida do Brasil. Então o país está fazendo algo e agora ainda tendo que ajudar aos mais necessitados nesse momento de crise do Covid. Então o país está fazendo água. Imaginem vocês, a gente chegar para os nossos congressistas, como já está acontecendo, e falar para eles, vamos reestruturar o país, vamos fazer um plano econômico financeiro, onde a gente tenha que reduzir dívida, reduzir salário, reduzir benefícios, reduzir várias regalias que vocês têm, reduzir a máquina, tirar as cabras sagradas, que a gente sabe várias em nome, políticas, tirar as rolhas corporativas, reduzir o corporativismo, né, baixar essa estrutura, trazer eficiência, reduzir o endividamento, reduzir o custo da dívida, com os políticos existentes. Eles não têm interesse nisso, eles não têm experiência nisso, eles sabem gastar, eles não sabem economizar, não têm interesse em economizar. Foram eles que fizeram, eles vão ser atingidos na própria carne, eles não vão fazer bem feito, ou não vão fazer como está acontecendo. Né? Então isso é uma grande prova para vocês como o sistema ele é falho se for montado dessa maneira. Agora, imagine vocês como Plano de 94, Plano Real, que vocês tragam para o país um grupo de pessoas experientes em reestruturar empresas, né? Com faca nos dentes e sangue nos olhos, com empowerment, isso é muito importante, eles têm que ter poder. E aí, no caso, até anulando um pouco, no caso do exemplo do Brasil que eu estou falando, o poder do judiciário em fazer burocracia demais, ou do legislativo em impedir a execução dos planos, né? A sabotagem do sistema. E esse grupo entre, faça um plano competente e faça o que tem que ser feito. Ele implemente o doa quem doer, porque não tem relação com o passado. Né? Vai tirar, vai reduzir a máquina, vai reduzir o aparelhamento, vai reduzir a estrutura de cargos, vai privatizar as empresas que não precisam ser estatais, vai renegociar a dívida, vai baixar o custo da dívida, só vai tomar o que é necessário, vai precisar de menos dinheiro, porque ela consome menos, dá menos prejuízo. Naturalmente, o país sai do problema que ele está. Mas para isso eu preciso trazer pessoas com muita experiência em reestruturação para montar uma peça econômico-financeira competente e tocar o dia a dia do negócio, para parar de pé com as três pernas. A mesma coisa acontece nas empresas. Eu preciso trazer pessoas profissionais experientes em reestruturação de empresa, que possam montar um plano econômico-financeiro olhando potenciais estratégicos de mercado, de produto, né, de canais de venda, otimizando o custo variável, reduzindo o custo fixo, reduzindo a despesa financeira e fazendo acontecer, tirando cabras sagradas, eliminando o corporativismo, as rolhas, o executivo de plantão, eliminando o conselho de administração e fazendo isso de maneira eficiente para trazer a empresa novamente para o seu sucesso, para a vida. Quando a gente fala devolver o brinquedinho para o acionista. Sem isso, não para em pé. O que eu quero mostrar então nesse vídeo é que, se for bem feito o processo de recuperação judicial, com a parte jurídica, com o plano econômico financeiro e com atores de execução que sabem o que estejam fazendo, ajudando na montagem do plano econômico financeiro, hoje em dia são consultorias que não têm a menor experiência em fazer executar o dia a dia da empresa, a chance da RJ de ter sucesso é muito maior. E é o que nós vemos fazendo aqui na Excelance. Uma coisa nova que a gente vai começar a fazer daqui para frente é pegar empresas que estão precisando entrar em RJ, já tentaram de tudo, chegaram em cima da hora e não tem mais o que fazer, ajudar essas empresas a estruturar o plano de recuperação judicial, olhando o plano econômico-financeiro de uma maneira com olhar de executivo de mercado, né, e tocar a execução dessas empresas juntamente com a parte jurídica competente, fazendo com que a empresa já entre na RJ da maneira correta e saia mais rapidamente com maior chance de sucesso. Então, é por isso que a gente fala que tem esse tripé da RJ, a parte jurídica, plano econômico-financeiro e a parte de execução e liderança. E é isso que nós acreditamos claramente. E a gente tem clara percepção se com esses três pontos feitos, o índice de sucesso das recuperações judiciais do Brasil seriam muito maiores.
Espero que vocês tenham entendido, apesar de um pouco longo, com alguns exemplos para vocês ficarem mais claros. E por aqui a gente vai quase se despedindo dessa série da Glória Cova. Foi um trabalho muito grande elaborar e preparar para vocês. Espero que a gente tenha passado conhecimentos, dicas e insights para vários de vocês e que a gente se encontre em próximos capítulos. A gente ainda vai ter mais um vídeo nessa série e aí nós vamos nos despedir de você da Glória à Cova. Esperamos que em alguns casos a gente possa fazer ressurreição de algumas empresas. Como a gente fala por aqui, águia voa com águia.